Então, nós vamos falar sobre o nascimento da Inglaterra, sobre a missão da Inglaterra. Nós vimos na aula passada que São Patrício exerceu uma missão muito importante na Irlanda, na construção da Irlanda, e agora nós vamos abordar a história da Inglaterra, que está ali do lado, que vai ser também o segundo reino mais importante durante a Idade Média, o reino inglês. Nós vamos ter um grau de importância muito grande da França, da Inglaterra e do Sacro Império Romano Germânico. Só que todos estes povos, eles eram pagãos, bárbaros, e eles se tornaram estas nações por conta da missão da igreja. Nós vimos a presença e a participação da igreja na conversão de Clovis e a formação da França, e agora nós vamos ver a formação da Inglaterra, a formação deste povo também, desta missão. Mas para isso, eu quero compartilhar aqui a tela com vocês, e nós precisamos iniciar o nosso tema falando de São Bento. Por que nós precisamos falar de São Bento? Porque São Bento, ele é um dos pais da Idade Média. São Bento foi o grande responsável pela organização e formação dos mosteiros. São Bento, ele nasceu no ano 480, ele veio de uma família nobre italiana católica e ele acabou sempre desejando ser sacerdote. Entretanto, conta-se que ele acabou conhecendo um eremita que falou a respeito da vida eremítica, da vida monástica para ele, e ele sentiu o desejo então de ter uma visão mais ascética, mais mística, né, buscando este aprofundamento espiritual. E por conta disso ele foi viver em uma caverna durante anos. São Bento, ele passou anos vivendo em uma caverna. E aí o que aconteceu? Certa vez ele estava nessa caverna com fome e um sacerdote que estava ali pela região, mas que não fazia ideia que São Bento estava ali, ninguém conhecia, ninguém sabia porque ele estava lá escondido, recebeu uma visão de Jesus dizendo que ele deveria levar comida, era uma noite de Páscoa, ele deveria levar comida para o bom servo dele, que era Bento. Jesus apareceu para este padre e disse o seguinte: leve comida para o meu bom servo Bento, que ele está numa caverna, assim, assim, né? E o padre fez ali o marmitex, organizou a comida e seguiu as coordenadas que Jesus tinha passado para ele e chegou até São Bento. Quando ele chega até São Bento e entrega a comida para ele, ele já fica impactado só com a presença de São Bento, só a participação ali de estar do lado daquele homem, parecia que ele estava do lado do próprio Deus, era uma coisa impressionante, aquilo impactou o coração daquele homem. E ele começou a conversar com São Bento, e que São Bento possuía uma sabedoria, um conhecimento das coisas divinas que chamou muito a atenção daquele sacerdote, e ele voltou ali no outro dia. Depois, no terceiro dia, ele começou a levar outras pessoas. Daqui a pouco começaram a levar doentes para São Bento, e São Bento realizava milagres impressionantes. Inúmeras pessoas se curaram, né? Se curaram por conta da missão de São Bento. Passou um tempo, as pessoas começaram a levar então, além de enfermos, levar pessoas que estavam endemoniadas, né? Possuídas por espíritos maus, por conta de que muitos daqueles povos eram ainda pagãos e realizavam sacrifícios humanos, necromancia. Então o satanismo, vamos dizer assim, estava muito presente naqueles povos. E eles acabavam ficando possuídos por esses demônios. E São Bento vai lá e começa a exorcizar, somente com o nome do Pai, o demônio já saía. Ele começava a fazer o sinal da cruz e o demônio fugia. Então tudo aquilo começou a chamar a atenção dos povos, e muitas pessoas começaram a querer viver como São Bento vivia. São Bento buscava viver uma solidão, mas essa solidão ela não ficou deste modo, vamos dizer assim, ela não ficou tão presente assim, né? O que aconteceu foi que aquela velha história que Deus não coloca nenhum santo para esconder no bolso. Então, por mais que São Bento queria ficar escondido, Deus não permitiu isso por causa da missão que ele iria exercer. E essa missão ela está contida na sua regra. São Bento, então, percebendo que muitas pessoas queriam viver como ele, queriam estar como ele vai acabar fundando mosteiros
Ele vai acabar fundando mosteiros e vai escrever a sua regra. A regra de São Bento, ela prioriza o silêncio, a oração, o trabalho, o recolhimento, a caridade fraterna e a obediência. Então, assim, São Bento vai fundar a sua ordem, a ordem beneditina, e a sua irmã vai fundar a ordem, né, das beneditinas. Ele vai fundar a ordem dos beneditinos e ela a ordem das beneditinas. Enfim, e no ano de 529 ele vai fundar o mosteiro do Monte Cassino. O Monte Cassino, ele fica na Itália. Vou mostrar para vocês aqui. Monte Cassino. Ele fica na região da Itália. É um pico muito alto. Em cima deste monte, aqui vocês estão vendo o mosteiro de São Bento, tá? Aqui é o mosteiro de São Bento. Em cima desse mosteiro aqui, antes ficava um templo ao deus Júpiter. E São Bento sempre quis construir um mosteiro aqui, porque este mosteiro, ele, digamos assim, é o ponto mais alto da região ali da próxima a Roma, próxima à Itália, né? E o que acontece? Olha só, ele é um lugar muito alto, né? Queria mostrar essa paisagem para vocês. Então São Bento ele rezou, ocorreu um terremoto nesta região e a partir deste terremoto São Bento conseguiu construir o seu mosteiro. Aqui também nas colunas deste mosteiro fundado por São Bento, que vocês estão vendo uma parte interna dele, tá? Ele vai colocar a sua famosa medalha, a medalha de São Bento, né? Essa aqui, em todas as colunas, né? Ele vai colocar a medalha de São Bento, que tem aqui uma pequena explicação sobre ela, né? Que na frente da medalha se lê: sejamos protegidos pela sua presença na hora da sua morte, né? Ele coloca em latim, né? E depois, no verso, está a oração de São Bento, né? A cruz do Santo Pai Bento, né? Cruz Sancti Patris Benedicti, cruz sacra sit mihi lux, num draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam saúde mihi vana, sunt mola qui libas, ipsi venena bibas. Então, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos, né? Essa aqui é a oração de São Bento. Então ele vai fundar no ano de 529 este mosteiro aqui. Então essas colunas que vocês estão vendo são colunas do ano de 529. E São Bento, a partir daqui, vai exercer uma missão evangelizadora importantíssima pela Europa através dos mosteiros. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá quando a gente for abordar a história da educação cristã. Nós vamos falar mais dos mosteiros beneditinos. Mas por que eu estou falando disso agora? Porque lembram que eu comentei que lá na Irlanda todo mundo vai fazer mosteiro? Por que eles vão fazer mosteiro? Por causa do papel e da missão de São Bento. Eles vão fazer estes mosteiros seguindo o modelo e a regra de São Bento. E isso vai ser importantíssimo. São Bento, ele vai fazer estes mosteiros, ele vai ser um grande santo, né? Um santo magnífico também, que vai realizar prodígios absurdos, que estão todos relatados no livro de São Gregório Magno, que escreveu uma biografia de São Bento. São Gregório Magno, eu já vou falar um pouquinho dele também. Ele se tornou papa e ele era um monge beneditino. Ele estudou, vamos dizer assim, ele conheceu São Bento e ele escreveu a sua principal biografia. Nós conhecemos bem a história de São Bento por conta do papa São Gregório Magno, que escreveu o seu livro. E no livro relata um milagre que, ao meu ver, é o milagre mais impressionante de São Bento, que é o seguinte: os irmãos estavam todos rezando e acabou ocorrendo um tremor de terra e um pedaço da parede do mosteiro acabou caindo e caiu em cima de um noviço que tinha recém-entrado no mosteiro. E os irmãos então vão até São Bento e perguntam: Pai Bento, e lá na cela dele, no quarto dele,
Esse quarto nos mosteiros se chama cela. E eles vão lá. E São Bento vem, não, o que aconteceu? O que vocês precisam? O senhor não viu? Ocorreu um terremoto, nós precisamos da sua ajuda, nós precisamos da sua missão aqui para tentar resolver isso. Bom, mas o que houve? Não, então ocorreu um tremor, um pedaço do muro caiu em cima de um noviço e ele morreu. Não, mas então traga o noviço aqui, traga o corpo do noviço aqui. Ah, mas não tem como trazer o corpo dele. Ele foi totalmente esmagado, trucidado. Então coloquem todos os pedaços que vocês encontrarem dele dentro de um saco aqui, reúnam tudo e tragam aqui. E assim fizeram os irmãos, pegaram lá, limparam, pegaram todos os órgãos, tudo que havia sido esmagado por aquelas paredes, botaram dentro de um saco e levaram até São Bento. Passou um tempo, de repente saiu da cela de São Bento o noviço, como se estivesse novo, sem nenhuma cicatriz, sem nada, vivo, firme e andando, tudo bem, como se nada tivesse acontecido. São Bento não apenas ressuscitou aquele jovem, mas como reconstituiu também todo o corpo dele. Então, essa ação de São Bento, essa missão de São Bento, essa força missionária de São Bento, ela vai ser fundamental para que a expansão dos mosteiros ocorra. E assim ele fez. Esses mosteiros depois eles vão ser copiados, vão ser levados por São Patrício lá para a Irlanda. E aí o que vai acontecer? São Gregório Magno, que foi o grande... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Né? São Gregório Magno, que foi o grande discípulo de São Bento, ele vai enviar vários missionários para essas regiões pagãs para construir mosteiros. E assim, São Gregório Magno, que ele era um prefeito de Roma também no ano 30, queria ter toda uma vida monástica, uma vida dedicada a Deus. Ele vai fundar um mosteiro em Roma no ano de 580. Sua mãe e suas tias vêm de uma família santa, né? Este homem aí vem de uma família santa. E São Gregório vai acabar se tornando papa, se torna bispo, né, no ano de 509 ao ano 604, se torna o grande bispo de Roma, se torna papa. E como papa, ele vai iniciar a conversão de vários desses povos, enviando missionários e instituindo que eles, então, possam fundar ali... fundar mosteiros, né, em cada um desses lugares. Bom, o que acontece? A Inglaterra, naquele tempo, tá, ela tinha já um trabalho de missão exercido por alguns santos, como Santo Adão de Lindisfarne, Santo Adão criou um dos primeiros mosteiros da Inglaterra, que foi o mosteiro de Lindisfarne, que depois nós vamos falar sobre a história dos vikings e vai ser o exato local que os vikings vão atacar. Depois nós vamos ter São Wilfred, bispo de York, que também vai exercer uma missão e uma conversão nos povos saxões e bretões que estavam ali naquela região. E de todos aí, desses quatro, nós vamos ter São Teodoro de Tarso também, que vai exercer um papel missionário muito grande, principalmente na fronteira da Inglaterra lá com a Escócia. E nós vamos ter São Gutenberto. São Gutenberto, ele é sem dúvidas o santo mais importante, né? Ele nasceu no norte da Britânia, perto da Escócia, e ele vai ter um legado muito grande, né? Aqui tem uma pequena biografia dele, né? Que está do livro do Daniel Hobbes. Então, um tipo inglês teimoso, friamente apaixonado, indomável, que faz de seu bispado de York um verdadeiro baluarte do cristianismo puramente inglês. E juntamente com seu amigo São Bento Biscop, inunda os mosteiros beneditinos o norte das ilhas. O santo boiadeiro Cadmo, que enquanto cuida dos animais, compõe sua inspiração do espírito de hinos tão belos que toda a Inglaterra os repetirá.
E, enfim, esse outro pastor, São Gutenberto, ali está a tradução, né, do Daniel Hobbes, um historiador, que sabe ler o invisível e que o fará a glória da abadia de Melrose. Veja, São Gutenberto ele fundou vários mosteiros e ele foi o grande responsável por levar o catolicismo e converter os povos saxões. E o legado dele vai estar muito ligado ao rei Alfredo de Wessex, que vai ser, digamos, o principal responsável pelo processo de unificação da Inglaterra. Porque a Inglaterra ela era dividida, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, ela era dividida em vários desses reinos, né? O reino da Nortúmbria, o reino da Mércia, o reino de Sussex, o reino de Wessex, o reino de West Anglia, de Kent. E todos esses reinos, eles estavam ali repletos de celtas, bretões, saxões e depois nós vamos ver no século VIII, na próxima aula, as invasões vikings. Então, era uma confusão só. E o cristianismo estava espalhado por todo esse lugar, mas não havia ainda convertido totalmente esses povos. E o que acontece? Os vikings vão começar a tomar cada um desses territórios, vão tomar o West Anglia, vão tomar a Mércia, vão tomar a Nortúmbria, ao ponto, vão ir tomando os territórios, ao ponto de que o único território que faltava ser dominado era o reino de Wessex. E aí o que acontece? O rei Alfredo o Grande, esse grande homem aqui que está nesta imagem, ele vai, né, o The Last Kingdom, o reino do leste, e o reino do oeste, enfim, eu acho que é o último reino, perdão, The Last Kingdom, é o reino do oeste, Wessex, ele vai ter um sonho com o rei Gutenberto, com São Gutenberto, onde o São Gutenberto aparece para ele e diz que ele precisava desempenhar uma missão, a missão de unificar este povo. E aí, por conta desta missão, o rei ele vai iniciar um processo de domínio e de luta para a unificação de cada um desses territórios. Rei Alfredo, além de grande líder, era também um homem muito inteligente e foi responsável por traduzir inúmeras obras de filosofia, teologia e outras ciências do latim para o inglês. Alfredo era um homem de muita piedade e de enorme fé. Era um homem realmente um grande santo. O rei Alfredo, ele vai desempenhar este processo então de luta, de batalha. E ele vai começar a expulsar os vikings de Sussex, aqui, de Kent, Wessex, de West Anglia, vai começar a dominar cada um desses territórios. Vai dominar a Mércia, vai fazer acordos, até a Nortúmbria. Ele vai acabar não conseguindo fazer o processo de domínio completo, porém, o seu filho vai acabar dando a sucessão nesse processo. Mas nós temos aqui um fator muito importante que é a batalha. Não vai subir aqui. Vou mostrar, deixa eu ver se consigo aqui. Isso. Que é a batalha de Yeatadun, né? Uma batalha decisiva entre o reino de Wessex e os vikings. E o que acontece? O próprio Chesterton escreve sobre isso, um grande autor, que Nossa Senhora apareceu para Alfredo, encorajando-o a lutar, pois a vitória dele seria o início de um novo projeto de Deus. E nessa batalha, no ano de 878, mesmo com a grande possibilidade de derrota, porque os vikings tinham um exército maior e mais forte, Alfredo foi o grande líder da expulsão dos vikings de todos os saxões. Foi a expulsão dos vikings e todos os saxões respeitaram, e ele iniciou o processo de unificação da Inglaterra, depois seguindo pelo seu filho Eduardo e Eduardo o Velho e seu neto Eteusdano. E assim nasce a Inglaterra, através da coroa e da cruz, a partir de uma monarquia católica. Ou seja, o maior reino da Idade Média, o reino da Inglaterra, assim também como o reino da França, surge da mesma
do mesmo contexto. A formação de uma monarquia unificada junto do Evangelho, junto da missão da cruz, junto da igreja. Então, a Europa ela vai nascendo a partir de toda esta missão, desse papel importantíssimo desses missionários e destes reis que vão se convertendo e vão realizando esses processos de unificação. Assim formou a Inglaterra, assim formou a França, e o Sacro Império Romano Germânico também se formou por conta de não é santo ainda, mas Carlos Magno, por conta de Carlos Magno, que vai trabalhar e vai exercer uma missão importantíssima naquela região, de unificando aqueles territórios, e depois vai acabar dividindo ali a França, enfim, e vai formar o Sacro Império Romano Germânico, que era uma coisa só, França, Inglaterra, tudo, né? Era o grande Império Carolíngio, mas que depois, com seus sucessores, vai acabar dividindo. A questão é que eu quero mostrar para vocês, já nessa segunda aula, para que vocês percebam que toda a Europa, ela nasce da missão da igreja. E no momento que a Europa começou a se afastar, a sair desta missão que a igreja desempenha, ela começou a se perder. Ela começou a iniciar um processo de decadência, né? Enfim, então o Papa São Gregório Magno, que vocês viram aqui, né? Este Papa, ele tem o papel importantíssimo, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo, né? O papel importantíssimo nesse processo, porque é ele o grande responsável por dar início a essas missões, a enviar, e nós vamos ver também que ele vai enviar outros missionários também para a região da Alemanha, como São Bonifácio, vai enviar missionários para a Escandinávia, para a Frísia, para converter os povos que estavam ali, principalmente os povos dinamarqueses, vikings, que estavam naquela região. Enfim, vai iniciar esse processo de conversão. E tem uma história que eu quero finalizar aqui a aula de São Gregório Magno, que é muito interessante. Por volta ali do final do século VI, surge uma doença na região de Roma, que era uma espécie de peste, de gripe, que vai ficar conhecida depois na Idade Média como peste bubônica. Essa peste ela vai se espalhar por toda a Roma. E era uma doença muito contagiosa, que fazia que tivessem manchas na pele das pessoas, manchas na pele com pus, e as pessoas sem saber o que era essa doença, não tinham remédio, não tinha nada, né? O Papa, que também era rei de Roma, São Gregório Magno, ele decide fazer uma consagração de Roma a Nossa Senhora. E ele sai com um ícone de Nossa Senhora e vai por todas as ruas de Roma, passa por todas as ruas, não deixa uma rua de fora, fazendo uma procissão. E de maneira milagrosa, no outro dia, essa doença desaparece. As pessoas que estavam com ela começam a ser curadas, mas ninguém mais é infectado e a doença desaparece. E ele vai consagrar, então, a Roma a esse título de Nossa Senhora, que é Nossa Senhora Salus Populi Romani, né? Nossa Senhora Salvação do Povo Romano. O interessante é que essa peste ela só vai aparecer novamente no final da Idade Média, conhecida como peste negra. E porque o povo não estava obedecendo o chamado da igreja. Uma coisa muito interessante. Mas isso a gente vai falar lá na aula específica sobre a peste negra. Certo, gente? Enfim, esse então é o conteúdo da nossa aula de hoje. Sobre o nascimento da Inglaterra. Se vocês têm ainda alguma dúvida, alguma coisa que querem que eu explique mais, deixem aqui nos comentários. Um forte abraço, Deus abençoe e fiquem com Deus.